Olá, Sistuano, tudo bem? De volta aqui para mais uma semana. Essa semana a gente vai trabalhar o capítulo 3, os ambientes terrestres e Gaia. A gente vai trabalhar da página 16 até a página 19. Vamos ver então? Começando aqui. Aquecendo. A imagem mostra um ser vivo em seu ambiente natural e adaptado para sua sobrevivência. Assim como outros seres vivos, ele utiliza estratégias para lidar com as dificuldades que o ambiente possa apresentar. Você sabe em qual ambiente vive o cactus? Então, se não fala para mim, onde vivem os cactos aí? Qual estratégias os cactos utilizam para garantir sua sobrevivência? O que ele faz para conseguir sobreviver em um lugar seco, por exemplo? Como que são as folhas deles? Você conhece outros vegetais que utilizam adaptações para sobreviver? Quais são eles e suas estratégias ou adaptações? Então vocês vão procurar aí com calma, depois vocês vão responder para mim. Vamos aqui no mãos à obra. Ambiente. O que é o ambiente? É o lugar em que vive qualquer espécie, no qual ela possa desempenhar perfeitamente seu papel, inclusive respirar e encontrar alimento. Mas o ambiente também compreende o interrelacionamento das espécies com os fatores não vivos, como luz, temperatura, umidade, etc. Então, grifem aqui para mim, por favor, esse parágrafo, aqui de ambiente até etc. Certo? E aí a gente vai ver um pouquinho o que é o ambiente. É onde ele pode desempenhar o seu papel na natureza, onde ele consegue sobreviver, respirar, encontrar alimento, se reproduzir. E ele também vai ter que se relacionar com os fatores não vivos. Como assim fatores não vivos? Que não têm vida, como luz, temperatura, umidade, etc. Depois, quando a parte viva se mantém em equilíbrio com a parte não viva do ambiente, dizemos que a espécie está adaptada, ou seja, ela se adaptou bem àquele lugar, ela consegue sobreviver à parte não viva, por exemplo, as condições de temperatura, condições de luz, de umidade e assim por diante. Enfim, ambiente não é apenas o lugar, mas o conjunto das condições que permitem a sobrevivência ou adaptação de uma espécie. Grifem aí para mim, por favor. Enfim, até espécie. No ar, na água ou no solo, independentemente da latitude, distância abaixo ou acima da linha do Equador, qualquer ser vivo deve estar qualquer ser vivo deve estar para sobreviver perfeitamente adaptado ao seu ambiente. Ou seja, se ele não se adaptar ao ambiente, ele não vai conseguir sobreviver, certo? Essa capacidade de adaptação faz parte do processo de evolução de cada espécie e, sem dúvida, pode ser observada em milhões de exemplos, dos mais simples aos mais complexos. Ou seja, as espécies só vão evoluir se elas conseguirem se adaptar ao ambiente. Se ela não tiver adaptação ao ambiente, ela não vai conseguir evoluir. O próprio ambiente vai acabar eliminando aquele ser vivo. Para começar, lembramos dos nossos dentes. Eles são 4 tipos, porém todos têm o mesmo grau de desenvolvimento, pois comemos de tudo. Uma onça animal carnívoro possui os dentes caninos maiores do que os outros, pois ela obtém alimentos dilacerando a presa. A maravilha do nosso cérebro é outro exemplo, pois não utilizamos toda a sua capacidade. Ficamos uma grande parte da nossa disposição como se fosse o excedente de memória de um supercomputador, ou seja, o que a gente não utiliza fica como se fosse um excedente de memória do supercomputador, aquele espaço para a gente armazenar as coisas. As aves estão plenamente adaptadas para o voo, são leves, têm asas e músculos apropriados para movê-las, excelente visão e penas que recobrem o corpo e ajudam no voo. Além de sua forma aerodinâmica, que é perfeita,
Da mesma forma que os bons nadadores que têm uma forma hidrodinâmica perfeita, apropriada para cortar a água, como verdadeiros torpedos nos deslocamentos, no deslocamento, como tubarões, golfinhos, entre outros. Então, o que quis dizer esse parágrafo aí? Ó? Que os seres, como aves, são adaptados para voar, porque ela tem as características no corpo que permitem isso. Existem seres também que são adaptados para nadar, pois as características do corpo se adaptaram para isso, ok? Os animais aquáticos têm outras características importantes para sua perfeita adaptação na água. Isso acontece também com animais que vivem sob forte calor do deserto, que quase não encontram água, mas também não excretam quase nada do preciso líquido, ou de animais que, para resistir ao frio intenso, têm muitos pelos e uma grossa camada de gordura. Então, ó, relembrando o que eu disse lá em cima, os animais vão se adaptando ao ambiente em que ele vive. Se ele vive num ambiente muito frio, ele vai ter uma camada muito grossa de gordura e muitos pelos para combater o frio. Se ele vive em um deserto, que ele tem pouca água, ele vai excretar pouca água também, ele vai perder pouco líquido para o ambiente, pois ele tem que se adaptar onde ele está vivendo. Na zona temperada do planeta, vegetais caducifólios são aqueles que perdem suas folhas na época do inverno, uma vez que nessa época as quantidades de luz e calor são menores e a produção de açúcar pela planta também diminui ou cessa. Para não perder água pela transpiração em excesso, as folhas foram transformadas em espinhos, que é o caso do cactus lá do começo da aula, mas com luz abundante, as folhas são largas para recebê-las. Verdes, pois têm clorofila, a qual dá início à produção de alimento pela planta, um fenômeno chamado fotossíntese. Então, as plantas também vão se adaptar ao ambiente em que elas vivem, senão elas vão acabar morrendo também. Os ambientes e a evolução. Poderíamos descrever milhares de exemplos de adaptações e depois procurar e encontrar muitos outros. Basta lembrar que todos os organismos que conhecemos apenas se mantêm vivos porque são adaptados ao ambiente em que vivem. Todas as formas de vida são intimamente ligadas ao ambiente, com o ambiente. Luz, temperatura, água, umidade do ar, gases atmosféricos, solo e muitos outros fatores que envolvem cada organismo ou cada espécie. Ou seja, cada organismo, cada ser vivo está intimamente ligado com o ambiente que ele vive, pois ele depende de luz, temperatura, água, umidade. Se ele não tiver essa ligação com o ambiente, ele não vai se adaptar e não vai sobreviver. Numa mesma espécie, há competição por alimento e espaço, e os machos também competem pelas fêmeas na época da reprodução. As presas fogem de seus predadores e esses, por sua vez, podem servir de presas para outros predadores. Todos esses problemas refletem a sobrevivência no ambiente, isso é, luta pela existência, observada até entre os vegetais, como as árvores de uma floresta que disputam espaços uma com as outras para receber mais luz. Uma espécie que foge ou se esconde dos predadores fica livre de parasitas. Uma espécie que foge ou se esconde dos predadores fica livre de parasitas, encontra alimentos e resiste aos distúrbios do ambiente. Ela certamente venceu a luta pela existência e, uma vez adaptada ao ambiente, poderá se reproduzir, evitando sua extinção. Então, grifem para mim esse último parágrafo aqui, fazendo um favor. Ó. Uma espécie até a extinção. Então,
se a espécie consegue fugir dos predadores, consegue escapar dos parasitas, ela tem facilidade para encontrar alimento, ela resiste aos distúrbios da natureza, aí quer dizer que ela está bem adaptada ao ambiente e dificilmente ela será extinta. Hipótese de Gaia. A hipótese de Gaia, vamos falar um pouquinho daqui o que é essa hipótese de Gaia. O ambiente é um conjunto de fatores físicos de um lugar em que se adaptou uma espécie, portanto, é aquilo que em ecologia, o estudo do meio, chamamos de habitat. Uma espécie animal ou vegetal é um produto do seu habitat e, por isso, ela não pode ser estudada sem ele e vice-versa. Portanto, a melhor maneira de preservar qualquer espécie é preservar seu habitat. Para salvar a espécie humana é necessário proteger Gaia. Se cada espécie está integrada ao seu habitat como se fosse uma coisa só, alterando, sujando, contaminando ou desfigurando seu habitat, um habitat qualquer, estaremos fazendo o mesmo com a espécie aí existente, levando-a inclusive a desaparecer. Ou seja, se eu destruir o habitat onde a espécie vive, ela vai desaparecer. Se eu destruir a floresta, os seres que vivem lá vão desaparecer. O desaparecimento de uma espécie pode provocar terríveis alterações no equilíbrio ecológico, uma vez que as espécies sempre interagem umas com as outras. Imagine um campo no qual, por acidente, cai uma substância venenosa para a vegetação. Sem as plantas, desapareceriam os herbívoros e, em consequência, os carnívoros deixariam de ter alimento, morrendo. Por exemplo, o aguapé, uma planta aquática cujas raízes filtram a água, comum no Brasil, é usada para despoluir lagos e represas. O aguapé foi levado para Ruanda, na África, para fins ornamentais em tanques de jardins. Após algumas enchentes, os aguapés foram arrastados para os rios e daí para o lago Vitória. Com uma reprodução rápida e sem inimigos naturais, eles proliferaram muito e, com suas raízes, absorveram muito oxigênio da água. Isso acabou asfixiando as tilápias, peixes que servem de alimento para as tribos. As raízes do aguapé enroscaram-se nas hélices dos barcos. As folhas dessa planta servem de abrigo para caramujo, hospedeiros de do verme da esquistossomose, acarregando o aumento dos casos da doença. Além do que, nessas plantas também esconde a mamba africana, serpente cuja picada é geralmente mortal, fora as larvas de mosquito transmissores da malária. Então, sempre que eu acabo mexendo no habitat, sempre que eu acabo levando uma espécie de um lugar para outro, eu vou acabar o quê? Causando problemas para onde ela foi levada, porque ela não faz parte daquela região. Se ela não faz parte daquela região, ela não vai ter predador, ela vai acabar crescendo muito e gerando muito problema para aquela região. Salvo os exemplos aí. Existe uma divergência entre os cientistas em relação à hipótese de Gaia. Um dos argumentos usados por esse cientista é que fatores geológicos, cometas, erupções, vulcões, glaciações, assim como os biológicos, regulam o planeta. A hipótese dessas relações existentes entre os seres vivos e o meio ambiente é especialmente para as relações existentes entre nossa espécie e as demais seres vivos. Então, vamos utilizar essa hipótese para refletir as consequências dos impactos que nossas atividades estão causando no planeta. Ou seja, o que o homem está causando no planeta. Pessoal, essa semana a gente vai fazer atividade 2, atividade 3, atividade 4 e atividade 5, certo? Então, nós vamos fazer só essas atividades aqui, a 2, a 3, a 4 e a 5. Ok, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.